Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Vamos começar mais uma aula, progressões, né? Vamos falar sobre progressão aritmética e progressão geométrica. Neste primeiro momento, vamos falar sobre progressão aritmética, também conhecida por PA. Então, o que vem a ser a progressão aritmética? Toda PA é toda uma sequência, tá, de números no qual, a partir do segundo termo, a diferença com o anterior, tá, é sempre uma constante. Então você vai ter uma sequência de números onde você vai encontrar essa constante. Essa constante nós vamos chamar ela de razão. Então a razão entre esses termos sempre vai ser uma constante. E para descobrir essa constante, basta você pegar o segundo termo, a partir do segundo termo, né, você pode pegar qualquer termo, subtrair o anterior. Subtraindo o anterior, você vai ter aí a razão, tá bom? Ou você pode pensar da seguinte maneira: cada um de seus termos, exceto o primeiro, é igual ao precedente, que é o anterior, somado a esta razão, somado a essa constante. Então, o que vem ser a PA? Nada mais é do que uma sequência de números onde você está somando uma razão, está somando uma constante, tá? Então, vamos exemplificar para ficar um pouquinho mais claro. Então, perceba aí, ó, primeiro exemplo, nós temos a sequência 1, 5, 9, 13, 17, 21. Você consegue perceber que está aumentando de quanto em quanto? Está aumentando de 4 em 4. Como é que você fez esse cálculo? A partir do segundo, você subtrai o anterior. Então, 5 menos 1, 4. 9 menos 5, 4. 13 menos 9, 4. Então, você encontrou a razão. Então, a razão aqui é 4. O próximo, 3, 12, 21, 30, 39. Bom, você já percebeu. Então, aqui é uma PA, por quê? Por que é uma PA? Porque você está somando quanto? Está somando 9, né? Então, se você pegar 3 mais 9, 12, 12 mais 9, 21, 21 mais 9, 30. Então, você já percebe que a razão aqui vai ser 9. Ou, só pegar a partir do segundo menos o anterior, você vai saber quem é a razão. 12 menos 3, 9. 21 menos 12, 9. E assim por diante. Então, você tem a razão igual a 9. Outro exemplo, 5, 5, 5, 5, 5. Então, você percebe aqui, ó, quem é a razão? Tem alguma razão aqui? Tem. Qual que é? Zero. Se você está mantendo os valores, isso aqui é uma PA, mas é uma PA de razão igual a zero. Você não está somando nada, né? E se você fizer o pensamento a partir do segundo menos anterior, 5 menos 5 é zero. Então a razão é zero. Outro exemplo, 100, 90, 80. Opa, professor, o que está acontecendo aí? Está diminuindo essa sequência, não tem problema. Mas qual é a nossa razão? Basta você pegar qualquer elemento a partir do segundo e subtrair o anterior. Basta você pegar 90 menos 100. Quem é 90 menos 100? Vai dar menos 10. Então a sua razão vai ser negativa aqui. Não tem problema, a sua razão vai ser menos 10. Tá? Então, a partir dessas ideias, a PA tem as suas classificações também. Cada exemplo que a gente deu aqui é a forma de classificar a PA, tá? Então, a primeira situação que nós temos, que é quando a sua razão for maior que zero, nós temos uma PA crescente. Então, foi o primeiro caso aqui, o segundo, né? Ó, quando você teve uma razão igual a 4 e uma razão igual a 9, é uma razão maior que zero, então é uma PA crescente. Se for igual a zero, você tem uma PA o quê? Constante. E se menor que zero, você tem uma PA decrescente. Então, a PA pode ser classificada dessas três maneiras: crescente, constante ou decrescente. Perfeito? Bom,
Termo geral de uma PA. O que é o termo geral de uma PA? Tá? O termo geral de uma PA, quando você pensa em PA, a sua sequência tem vários termos. Então, cada elemento de uma PA é um termo. E existe uma fórmula que você calcula o termo pertencente a esta PA. De que maneira você vai calcular este termo? Nós vamos pensar aqui, ó. A N é um termo qualquer da minha PA, tá? Normalmente a gente fala que é o último termo, ou pode ser qualquer termo, tá? Pode ser o segundo termo, pode ser o terceiro termo, pode ser o quinto termo, não importa. Então este N aqui é a posição do seu termo. É a mesma posição que esse cara aqui, ó, tá? Esse N é a posição que o seu termo está ocupando. É o mesmo valor. O A1 é o primeiro termo e R é a nossa razão. Então vamos definir aí cada elemento que nós temos. Então olha lá. Então nós temos a N, vai ser o termo geral, ou o último termo, como eu estava dizendo para vocês. Tá? Ou pode ser considerado como qualquer termo da PA. Ah, de repente ele está te perguntando assim, ó. Determine o quinto termo desta PA. Então o quinto termo dessa PA é o último termo que você vai considerar. Quem é o último termo é o A5, tá? O A1, primeiro termo. Então lembrando lá, né? Se tem a nomenclatura A1, A2, A3, A4, A5, A6, isso se refere ao termo e à posição que ele ocupa na sequência. O N, como eu disse para vocês, é o número de termos, tá? Então, se eu falei lá para vocês, ó, eu quero calcular o A5, então é uma PA que vai ter 5 termos, tá bom? Menos 1 vezes a razão, que a gente acabou de aprender o que é a razão, tá? De uma PA. Bom, exemplo. Então aqui nós temos, ó, um policial preparando-se para uma maratona decide iniciar um treinamento da seguinte maneira. Olha lá, anota aí, ó. No primeiro dia ele correu 5 km. No segundo dia ele aumenta a distância percorrida em 0,2. Então, perceba. No primeiro dia ele correu 5 km. No segundo, então, ele correu quanto? 5,2. Então, 5,2 km. No terceiro dia, ele aumenta a distância percorrida em 0,2. Então, você está percebendo, ó, que a cada dia ele mantém uma constante. Ele mantém um aumento de 0,2. Então você está percebendo que existe uma sequência e existe uma progressão aritmética aqui. Então a cada dia que passa, ele está aumentando 0,2 quilômetros. Então vamos para a pergunta. Após uma certa quantidade de dias, o corredor atinge pela primeira vez a marca dos 22 quilômetros, que ocorre no... Então a gente vai pensar aí, ó, em qual dia que ele vai atingir 22 quilômetros. Então a gente já tem a informação do primeiro dia, que é o A1, que é 5 quilômetros, tá? Eu tenho a informação da última marca, que é o último dia. O último dia, ele vai ter percorrido 22 quilômetros. Então perceba que você tem aqui o primeiro termo e você tem o último termo, ok? Aí ele está te perguntando em que dia você vai correr os 22 quilômetros. Então ele está perguntando qual é a posição da sequência que vai aparecer o 22, tá? Então resolvendo, olha lá, vamos pegar a formulinha, certo? Do termo geral. Como eu estava dizendo para vocês, quem é o AN? É o último termo. No último termo, que é o último dia, ele vai percorrer quanto? 22 quilômetros. Então a gente substitui por 22. Tá aqui. O primeiro dia você já tem. Você correu quantos quilômetros? 5. N menos 1. Eu tenho um N? Não. O N é o dia. Então é exatamente esse valor que a gente tem que descobrir. Vezes a razão a gente tem no enunciado
A gente já percebeu qual foi a razão, tá? Bom, aqui, pessoal, depois que você fez todo esse conhecimento, o restante é matemática básica. É você isolar o valor do n. Então, é o valor do n que você vai ter que isolar agora. Então, 5 estava somando, passou subtraindo, deu 17. O 0,2 estava multiplicando, passou dividindo. Então, 17 dividido por 0,2 dá 85. O menos 1 estava subtraindo, né? No caso, 1 estava subtraindo, passou somando. Então, o n é igual a 86. Então, em que dia ele vai atingir a marca de 22 quilômetros? Resposta certa é letra D. Tá ok? Então, aqui é um exemplo para utilizar o pensamento de progressão aritmética. Bom, mais um. Um trecho de uma rodovia do quilômetro 75 ao quilômetro 141. Então, percebe, ó lá. A gente está falando de uma rodovia aí, ó. Terá o asfalto renovado. Por isso, deverão ser fixadas placas de sinalização informando os motoristas sobre as obras. Será colocada uma no início e a outra no final do trecho. As demais serão posicionadas de forma que a distância entre as duas placas consecutivas sejam sempre 3 km. Então, olha lá. Você vai ter uma sequência de quilômetros e uma distância de uma placa para outra vai ser 3 km. Então, a gente já está percebendo que isso aqui, ó, é a razão. Então, você tem uma razão igual a 3. E você tem já o primeiro termo, que é quilômetro 75. E você já tem o último termo, que é 141. Então, eu tenho o primeiro termo, eu tenho o último termo e eu tenho a razão. Vamos para a pergunta. Nessas condições, o número total de placas de sinalização que deverão ser encomendadas pelo órgão competente é igual a... Bom, então ele quer o número de placas que você vai colocar a cada 3 quilômetros. Bom, você vai colocar uma na 75 e a cada 3 você vai colocar uma. A cada 3 você vai colocar uma. A cada 3 você vai colocar uma até a 141, que é a última placa. Então, o que você precisa descobrir aqui, ó? Quantos termos tem a sua PA? Quantos elementos tem a sua PA? Do 75 até o 141. Então, é idêntico ao exercício anterior que nós fizemos. Olha lá. Vamos usar a fórmula. No lugar do último termo, que a gente já conhece, é o 141. Então, olha lá. Último termo, que é no lugar do AN. Primeiro termo é o 75. Que posição vai estar o elemento 141, que é o último termo? É o que a gente quer descobrir. A razão é 3. Aí, como eu disse anteriormente, a partir daqui é matemática básica. Você vai isolar o valor do n. Isolando o valor do n, você achou o quê? O 23. Então, o 141, na sequência, ele vai estar ocupando a posição 23. Ou seja, se em cada posição vai ter uma placa, então o total de placas só pode ser igual a 23. Novamente a letra D. Bom, algumas propriedades acerca aí da PA, tá? Você tem aí os números x, y, z que estão numa PA e eles são uma sequência, tá? Eles estão nesta ordem. Se você pegar 3 números sequenciais de uma PA, o elemento central ele sempre vai ser a média aritmética dos extremos. Então, se você pegar x mais o z dividido por 2, você vai ter o valor do y. Tá? Então, de novo, essa propriedade é uma propriedade da PA. O elemento central, se você pegar, então, vou falar de novo. Se você pegar 3 elementos consecutivos da sua PA, o elemento central ele é a média aritmética dos extremos. Ok? Então,
Uma outra propriedade é a condição de existência de uma PA, tá? Se você fizer o segundo termo menos o primeiro termo, ele vai ser igual ao terceiro termo menos o segundo termo, tá? Então, isso aqui é uma propriedade de existência de uma PA. Isso tem que acontecer. Se isso não acontecer, então não é uma PA. Okay? Bom, então vamos fazer um exemplo para ficar um pouquinho mais clara essa ideia da relação fundamental da PA, tá? Então foi dado aí um triângulo, esse triângulo ele tem medidas x mais 1 e 2x, x quadrado menos 5. E estão em uma PA. Ele diz que esses valores é uma PA. Nesta ordem. Então aqui você tem um primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. E ele quer saber o perímetro desse triângulo. Bom, o perímetro é a soma de todos os lados. Então a gente precisa descobrir qual a medida de cada lado deste triângulo. Então, sabendo que você tem 3 elementos consecutivos, então você pode utilizar a propriedade fundamental aí da PA, que o elemento central é a média aritmética dos seus extremos. Então, colocando aí, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então, o segundo termo, que é o elemento central, ele é a média aritmética dos extremos, tá? Depois que você fez isso, você tem o cálculo aqui, ó, matemática básica. Você vai ter multiplicação cruzada e vai isolar o valor do x. Só que você vai perceber que você vai cair numa equação do segundo grau. Então, se você cair numa equação do segundo grau, você precisa descobrir aí o x1 e o x2. Fórmula de Bhaskara, soma em produto, da maneira que você achar mais conveniente. Bom, então nós encontramos o valor do x igual a 4 e o valor do x igual a menos 1. Só que olha aqui o menos 1. Se você vir aqui, ó, neste lado, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Não existe comprimento de número negativo, que mede negativo. Né? Não tem como mensurar isso. Então, o valor de x igual a menos 1 a gente já vai descartar, não vai servir para a gente. Então, nós vamos utilizar o x igual a 4. Então, basta calcular agora o perímetro. Calculando o perímetro, no lugar do x, nós vamos colocar quem? O 4. Então, no lugar do x, a gente coloca o 4. Então, resolvendo aqui as potências, o produto, etc., nós vamos ter que o perímetro é igual a 24. Então, o perímetro para nós desse triângulo vai ser 24. Letra D. Tá bom? Então, utilizamos aí essa ideia da sequência de 3 números de uma PA. Bom, soma dos termos de uma progressão aritmética. Existe uma formulinha para a gente calcular a soma de termos, é claro, finitos de uma PA, tá? Isso aqui é a formulinha que eu falo para os alunos, que é o do Gauss. Eu sempre conto a historinha de Gauss, né? Que Gauss ele teria que somar, quando ele era criança, o professor pediu para ele somar os 100 primeiros números. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, até o 100. Então ele desenvolveu uma técnica muito rápida, que era você pegar o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos que você está somando, dividir por 2. Ele observou um padrão. Observando esse padrão, ele chegou nessa fórmula, tá? Então, a soma de n termos de uma PA é dada pelo primeiro termo, mais o último termo, vezes a quantidade de termos que você está somando, dividido por 2, ok? Então, olha lá a nomenclatura. Então, Sn é a soma de todos os termos, o A1 é o primeiro termo, o An é o último termo dessa é o último termo da sua PA, né, que você está somando, ou o termo geral, como a gente já tinha visto, e N é o número de termos, tá ok? Vamos fazer um exemplo para ficar um pouquinho mais claro essa ideia. Então, ó, Viviane iniciou a leitura de um livro de 538 páginas. No primeiro dia ela leu 5, no segundo dia ela leu 2 páginas a mais do que ela leu no primeiro, então 5 e 7 páginas, e assim por diante. Então, a cada dia ela lia 2 páginas.
Então, 2 aí para nós já vai ser a razão. Então, foi 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Até chegar nas 538 páginas lidas. Mas vamos ver o que ele está pedindo. Assinale, então, após 19 dias de leitura, quantas páginas ainda faltam para ela ler. Bom, esse é um exercício um pouquinho complexo, porque a gente precisa encontrar as informações que a gente vai ter que determinar aqui, tá? Por quê? Qual a informação que você tem? Você tem o primeiro dia, que é o primeiro termo. Você tem a razão, que é igual a 2. Mas você não tem mas você não tem o quanto você leu no 19º dia. Então, nosso primeiro passo aqui é descobrir quantas páginas, né, eu li no 19º dia. Perfeito? Então, para descobrir quantas páginas eu li no 19º dia, basta a gente utilizar o termo geral da PA, ok? Então, eu vou achar quantas páginas eu li no 19º dia. Então, substituindo lá, ó, primeiro termo, 5 dias. O N, quem é o N? É o número de termos, ou seja, é o último termo que nós temos aí, que é o A19. Então, é 19, menos 1 vezes a razão que a gente viu que é 2. Resolvendo, então, nós temos que, no dia 19, eu li 41 páginas, tá? Então, aqui eu estou achando o que eu estou encontrando aqui. Eu estou encontrando quantas páginas eu li no 19º dia. Professor, mas por que isso vai ser importante? Porque eu vou somar agora quantas páginas eu li até este dia. Por quê? Eu tenho agora o primeiro termo, que é o 5. Eu tenho o meu último termo, que é o A19. Então dá para utilizar a formulinha da soma. Olha lá. De novo. Quantas páginas eu li, então, em 19 dias? Então, estou calculando aqui, ó, quantas páginas eu li em 19 dias. Primeiro dia eu li 5. No dia 19, né, eu li 41. Quantos dias eu estou lendo? 19 dias. Então, eu li um todo de 437 páginas até o 19 dias. Ok? Até o 19º dia. Então, esse foi o total de páginas. Então, eu vim somando, ó, 5 mais o 7, mais o 9, mais o 11 e assim por diante, até o 41, que foi no 19º dia. Então, eu li 437 páginas. Mas qual foi a pergunta? Quantas páginas faltam para eu ler? Bom, se são 538 páginas, então basta fazer a diferença com 437. Então, na verdade, faltam 101 páginas. Então, nós temos que tomar cuidado com um exercício desse tipo, porque você vai olhar nas alternativas que você possui tanto 41 que você encontrou, quanto 437 que você também encontrou. Só que essa não é a resposta. A resposta é o quanto de páginas está faltando para eu terminar o livro. Então a resposta, na verdade, é a letra A. Falta 101 páginas. Perfeito? Então aqui nós utilizamos a formulinha do termo geral da PA e utilizamos a soma dos termos de uma PA finita. Claro que também utilizamos uma boa interpretação.